Olá, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Obrigado. Hoje nós vamos tratar de um assunto delicado. Vamos falar sobre relacionamento. Relacionamento complicado. Mas eu quero trazer uma notícia boa aqui. Seu relacionamento tem solução. Não desista. Tudo vai dar certo. Só precisa de uma ajudinha. É claro que eu estou falando aqui de relacionamento trabalhista, né? É claro que tem outros relacionamentos, mas é aquele exemplo que eu sempre uso, né? Mesma coisa de casamento, trabalho, emprego. Há problemas no relacionamento, mas que podem ser resolvidos com uma boa conversa e às vezes com a ajuda de uma terceira pessoa de confiança, né? Que seja especializado no assunto, né? Que possa encontrar um meio termo ali para que o relacionamento não se acabe, para que ele continue, para que ele perdure e todo mundo seja feliz. Mas aqui, é claro, estamos tratando de relações trabalhistas. Digamos assim, essa função de relações trabalhistas, ela começou a surgir mais ou menos a partir, né, aqui no Brasil, estamos falando do Brasil, né, com o surgimento das leis trabalhistas, né, que foram criando direitos para os trabalhadores, direitos que não existiam, né, regulamentados na lei, mas apenas aquilo que se acordava entre empregador e empregado, sempre, é claro, prejudicando o empregado muitas vezes. Com o surgimento das leis, em especial a consolidação das leis do trabalho, que juntou todas as leis que existiam naquela época e foram agregadas outras, surgiu essa figura do profissional de relações trabalhistas, que servia para o quê? Para mediar, para equalizar, né, o relacionamento entre empregador e entre empregados, sempre tentando que solucionar o conflito de forma amigável, porque onde há relacionamento há conflito. Isso não muda nas relações trabalhistas, né? Porque são relações que perduram no tempo, né? E às vezes tá tudo bem, tá tudo na paz, mas às vezes surge uma coisa ou outra, né? Que causa divergência de entendimento, de pensamento. Aí surge o conflito. E o mediador, o profissional de relações trabalhistas, tem que estar preparado, né, para enfrentar estas situações. Esse é um papel muito importante que você pode exercer, né, com muita propriedade. Professor, o que eu faço para ser? O que eu tenho? Qual é o talento que eu tenho? Tem calma, não fica nervoso não, tá? Né? Fica calma aí, vou explicar para você, né? Qual o perfil do profissional de relações trabalhistas. Primeiro, o profissional de relações trabalhistas tem que ter conhecimento da lei, né? Tudo isso, né, que vocês já estudaram no decorrer do curso aí, várias normas trabalhistas, o quê? Foi lei, é lei, por isso que eu tenho insistido que vocês têm que ler a CLT, têm que ler a Constituição Federal, e dependendo, né, da categoria, né, onde você se encaixa, onde você trabalha, você tem que ler outras leis, são várias leis trabalhistas. Você trabalha na área de aviação, por exemplo, tem que saber a lei dos aeronautas, dos aeroportuários. Você trabalha lá voltado no Porto de Santos, você tem que ter a lei dos trabalhadores avulsos. São várias leis que tem, dependendo da categoria, que o profissional de relações trabalhistas tem que ter conhecimento, você vai ficar voando, né? A empresa vai falar uma coisa, o empregado vai falar outra, e ele nem sabe de nada ali, tá de paraquedas, tem que saber. E além disso, além de ter conhecimento da legislação trabalhista, o profissional, ele deve estar ciente daquilo que os tribunais estão decidindo sobre aquela questão. É muito importante isso, né? Porque sempre eu falo para vocês, em tese, a lei fala isso, mas dependendo, quando chega no judiciário, né, o judiciário dá interpretações, né, um pouco diferentes. Então o profissional tem que estar sabendo isso daí. E como se sabe isso daí? Professor, como eu vou saber o que o judiciário está pensando? É fácil. Vai no site, lá no site dos tribunais.
aqui na nossa região é o TRT2, da segunda região de São Paulo. No site dos tribunais, no TRT e no TST, que é a instância máxima da Justiça do Trabalho, lá, se você pesquisar, aqueles serviços de push, que você se cadastra o seu e-mail e todo mês você recebe um compilamento das decisões do tribunal sobre várias matérias. Então você vai estar antenado, tem que estar antenado nas notícias dos tribunais do trabalho, no caso do profissional de relações trabalhistas. Então, quando surgir determinado assunto, alguém for te questionar e falar, não, isso aí não. Por que não? Porque semana passada o TST decidiu que isso e aquilo. Como você está sabendo? Porque eu acompanho as decisões dos tribunais. Tem que estar sabendo, o profissional de relações trabalhistas tem que estar sabendo. Então entra lá, agora não que nós estamos aula. Mas quando acabar, TRT, né? Põe no Google lá, TRT2, lá vai ter você vai procurar lá, vai ter um serviço de push, você cadastrar o seu e-mail e todo mês você recebe. Eu recebo isso daí dos tribunais, do STF, do STJ, eu preciso estar sabendo da minha profissão. E você se cadastra no TST também, Tribunal Superior do Trabalho, que vai receber todas as decisões que eles dão sobre assuntos importantes, destacados, você recebe toda semana, inclusive, no seu e-mail para estar por dentro de tudo aquilo que é decidido a respeito da legislação trabalhista. É preciso estar ciente também do fenômeno da globalização da economia. A profissão das relações trabalhistas tem que estar a par de tudo isso, né, do crescimento da economia, de como está a economia. Tudo isso vai interferir o quê? Numa negociação. Você sabe o quanto pode ceder, o quanto não vai ceder ali, para chegar num denominador comum. Agora, uma coisa muito importante também. Capacidade de relacionamento interpessoal. O profissional de relações trabalhistas, eu entendo que tem que entender um pouco de psicologia. Você tem que saber o que a pessoa está pensando, né? O que a pessoa está querendo. Para poder o quê? Para poder fazer uma negociação adequada, igual no negócio de casamento também. Quem for aconselhar tem que ter um pouco de conhecimento, saber se relacionar, né? Saber ser convincente, né? E eu já aconselhei casal aí que ia se separar, né? E graças a Deus eles continuaram, né? Há mais de 10 anos, 15 anos aí, né? Não devido a mim, eles que se entenderam, mas precisou de uma pessoa interferir. Às vezes as pessoas não conseguem ver o ponto de vista da outra. O empregado não consegue ver o ponto de vista do empregador, o empregador não consegue ver o ponto de vista do empregado. O profissional de relações trabalhistas vai equacionar isso daí. Então ele tem que ter uma capacidade, sim. Seria bom que fossem formados em psicologia. Iria ajudar muito. Essa profissão aí precisa muito de um conhecimento, né, da cabeça das pessoas. Não dos falando de cabeleireiro. Estou falando do pensamento, né, do psicológico, para poder equacionar, né, esse conflito que sempre existiu entre trabalho e empresa, entre trabalhador e empresa. Sempre existiu e sempre vai existir. Então o profissional de relações trabalhistas está ali para ajudar a resolver essa situação, para que a empresa prossiga, o trabalhador continue com o seu emprego feliz e satisfeito. Uma das coisas que o profissional de relações trabalhistas tem que ter também, principalmente nos dias de hoje, em que o sindicato ele alcançou, né, um patamar assim, muito importante nas relações trabalhistas. No Brasil está um pouco fraco ainda, né? Em alguns países são mais desenvolvidos, como nos Estados Unidos, os sindicatos têm uma força muito grande. Mas no Brasil, mas também há, com certeza, né, um poder desses órgãos no relacionamento entre empresa e empregados. Então, o profissional de relações trabalhistas tem que ter um relacionamento, tem que ter um conhecimento, tem que estar por dentro, né, das relações sindicais, tem que ter um relacionamento com os dirigentes sindicais, né, aqueles que representam a categoria tanto dos trabalhadores quanto das empresas. Tem que saber o que um quer, o que o outro não quer, para quando chegar numa mesa de negociação, né, ele saber equacionar os interesses, né, para chegar num denominador comum. Então precisa de participar de encontros, de palestras, né,
Existem hoje em dia, gente, uma gama de reuniões, de congressos. É claro que com essa pandemia, havendo uma pandemia, né, ou um outro evento social qualquer, fica prejudicado um pouco, mas o que tem mais é o que hoje? São lives, né, são encontros, né, remotos, né, sobre esses assuntos, mas em situações normais, né, existem vários congressos. A própria TRT que eu falei para vocês, eles fazem vários congressos, né, sobre questões trabalhistas, e lá vão profissionais dos sindicatos, profissionais das empresas. Você precisa estar lá. O profissional de relações trabalhistas precisa estar lá para conhecer pessoas, para conhecer as ideias, os pensamentos, as ambições, né, tanto de uma área quanto da outra, né, para poder desenvolver da melhor forma o seu trabalho. É muito importante, né, você conhecer gente, pessoas, pensamentos, né, coisas às vezes que você nem pensava que existia, que alguém pensava daquela forma, né, participando de encontros, de congressos, né, no Brasil inteiro ocorre congresso. TRT, no TST, nos sindicatos organizam, né? Você estando antenado nessas questões, você vai crescer muito profissionalmente. E tem que saber ouvir, né? O profissional de relações trabalhistas, mais do que falar, tem que saber ouvir. Aquilo que eu falei de psicologia, né? Você ouvir. Às vezes o trabalhador quer só que você ouva, né, os problemas dele. Que você escute, perdão, os problemas dele, né? Esteja atento às suas necessidades, né? E assim ele se acalma mais e você consegue resolver aquelas situações. Aí, gente, nós precisamos falar também sobre sempre negociação. Negociação de acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho. Negociações. Convenções coletivas. O que é isso, professor? Convenção coletiva, acordo coletivo, nunca vi falar desse negócio. Convenção coletiva, gente, artigo 611 da CLT, é quando os sindicatos das categorias profissionais e empresariais se juntam e negociam condições de trabalho para toda aquela categoria, né? Então, dependendo da categoria que você trabalha, provavelmente existe uma convenção que foi votada lá entre os sindicatos, e você tem que seguir aquelas normas, porque você está representado por aquele sindicato. É convenção coletiva. Quando é acordo coletivo? Acordo coletivo é quando o sindicato dos empregados negocia diretamente com a empresa. Aí faz um acordo coletivo que vale só para aquela empresa ou para aquelas empresas que participaram daquela negociação. Aí surge também o papel do profissional de relações trabalhistas nessa negociação entre sindicato patronal e sindicato laboral dos trabalhadores, para poder, né, chegar a estatuir uma norma que seja boa, satisfatória para ambas as categorias, a categoria profissional e a categoria empresarial. É sempre, gente, negociação. A negociação mais acertada é aquela que se fuda o quê? No ganha-ganha. Que ganha é o quê? Ganha tudo? Não. Ganha-ganha é as duas partes saem ganhando. Entendeu? Não entendeu, não? Eu vou explicar agora, né? Por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô aqui. Não, fica nervoso, não, fica tímida, não. Todo mundo tem dúvida. Eu vou esclarecer essa dúvida. Se não esclarecer, eu explico novamente. Você vai levantar a mão. Certo? Levantou a mão aí? Ah, não, eu pensei que tinha levantado. Mas tudo bem, vou explicar. No conflito, existem dois polos. Existe o ótimo e existe o péssimo. O ótimo é aquilo que todo mundo quer. O péssimo é aquilo que ninguém quer. No casamento acontece aí também. Sempre uma parte quer aquilo, a outra parte quer aquilo. Então eles não conseguem abrir mão, não conseguem ver o lado do outro, escutar o que o outro quer. Sempre quer, vem a mim. Quem entra com o processo quer tudo que ele pediu no processo. E o outro não quer que ele não ganhe nada. Isso é o ótimo e o péssimo. As pessoas, elas são muito irredutíveis, às vezes elas querem só o ótimo. E correm o risco de ficar o quê? Com o péssimo. Porque no processo tudo pode acontecer, né? Aí é que entra o conciliador. Aquele que vai
abrir os olhos da parte da pessoa, do empregado, do empregador, para chegar o quê? No meio termo, num razoável, ou seja, você não vai ganhar tudo, mas também não vai perder tudo. Você não vai perder tudo. Você vai ficar no meio termo. Então, as partes que saem de uma negociação que foi exitosa, que deu certo, ela tem que sair com esse pensamento. A parte não pode sair frustrada de uma negociação. Entendeu? Você não pode sair frustrado. "Pô, perdi muito, caramba, meu, que acordo ruim que eu fiz, meu. Ô, olha só, vou ter que lavar banheiro, vou ter que lavar louça, vou ter que fazer comida, vou ter que ensinar os meninos a fazer a lição e ela não vai fazer nada." Não, não pode sair com essa sensação. Tem que sair com a sensação de, assim, ó. Esse acordo, eu não ganhei aquilo, mas ganhei isso, né? E poderia ter sido pior. Então, eu acho que foi razoável, foi um acordo bom, foi um bom acordo. Então, o profissional de relações trabalhistas tem que levar as partes a saírem desta forma de uma mesa de negociação, não é? Não foi tudo que eu queria, mas poderia ser pior. É melhor um passarinho na mão do que dois voando. É isso aí. Não ganhou tudo e não perdeu tudo. E todos saem satisfeitos e vai na pizzaria. Agora não, não pode. Mas depois vai na pizzaria lá e comemora. Porque todo mundo ganhou um pouco e perdeu um pouco. Ficou uma coisa favorável para ambas as partes. Mas, gente, nem sempre a negociação, né, consegue resultado. Nem sempre, né, o profissional de relações trabalhistas vai conseguir, né, chegar num bom termo, uma negociação no bom termo. Sempre deve se investir na negociação, né? Invista na negociação, no seu casamento, converse, escute. Não leve para o judiciário, resolva, fique junto. É melhor ficar junto do que separado. Aí é melhor ficar no emprego do que sair do emprego. É claro que às vezes é melhor sair. Mas em regra é melhor equacionar. É melhor investir. Mas às vezes não dá certo, né? Vai o quê? Vai para o judiciário resolver. Tem que sempre evitar. Mas indo para o judiciário, né, o profissional de relações trabalhistas, ele abre espaço para quem? Abre espaço para o departamento jurídico. O departamento jurídico da empresa ou da empresa terceirizada, de RH, do escritório de contabilidade, ele vai assumir o papel dali para frente. Só que o profissional de relações trabalhistas, ele vai dar o quê? Um subsídio para o contencioso trabalhista, né? Vai colocar os papéis, a documentação, tudo que está em jogo, né? Para que haja êxito, né, na defesa da empresa naquele processo trabalhista. E mais do que isso, haja êxito numa negociação no âmbito do Poder Judiciário. Porque não é porque está no Poder Judiciário que não vai ter mais acordo. Pode ter acordo. Na verdade, o Judiciário Trabalhista, gente, ele é extremamente conciliador. Tanto que a Justiça Trabalhista antigamente não era justiça, né? Era um órgão ligado ao Poder Executivo, né? E não tinha, depois que foi transformado na Justiça do Trabalho. Então ela continua com esse caráter conciliador. Tanto que na primeira audiência, a primeira coisa que o juiz faz é o quê? Tem acordo? Vamos fazer acordo, tenta fazer um acordo. Não, faz acordo, muitas vezes. Então o contencioso trabalhista tem que ter ali subsídios para tentar fazer um acordo, né? Para que não haja prejuízo à empresa, prejuízo maior. Então, o ideal é sempre fazer um acordo no âmbito trabalhista. E o profissional de relações trabalhistas tem que dar esse subsídio para o contencioso. E desenrola a audiência, aí um se defende, um joga a cadeira no outro, xinga a mãe, que aquela audiência lá, às vezes acontece uma bagunça danada. Aí no fim, tá todo mundo descabelado já, no fim da audiência, demorou 4 horas, já 8 horas da noite, todo mundo com fome. Aí o juiz pergunta: a última oportunidade, vocês querem fazer uma coisa? É muito difícil fazer coisa nessa hora, né? Porque todo mundo já falou que tem que falar. É melhor fazer o acordo antes de a pessoa pôr o seu ponto de vista. Porque depois que põe, aí vira uma muvuca. Mas o juiz ainda pergunta: tem acordo? E às vezes acontece o acordo. Aí precisa que a gente vai se ferrar, né? Melhor fazer um acordo aqui. Ou então o empregado falou que não vai dar, a testemunha lá me ferrou. Tem testemunha que só ferra. Então, vamos fazer acordo? Aí faz o acordo. Então, para isso, o contencioso trabalhista tem que estar a par de tudo, né? Da situação do empregado. O
profissional de relações trabalhistas vai dar esse subsídio, né? E por outro lado, esquecendo um pouco o contexto trabalhista, tem a questão do social também. As empresas, né, estão cada vez mais investindo nesse lado social, contratando inclusive psicólogos, né, profissionais dessa área para ajudar os trabalhadores, né, em fases difíceis, né, da economia. Então o profissional também de relações que trabalha nessa área de relações trabalhistas, né, tem que estar, né, ciente das condições do trabalhador, sempre deve ser preservada, né, desde a primeira aula. Sempre se fala nisso, na dignidade da pessoa humana, a dignidade do trabalhador tem que estar em primeiro lugar. Então o profissional, né, que trabalha nessa área tem que estar a par disso, né, conhecer para dar um subsídio também ao pessoal do serviço social para que o trabalhador seja atendido aí nas suas necessidades psicológicas, pessoais, emocionais. Porque trabalhador feliz é empresa que cresce, empresa que prospera, né? A mesma coisa daquele outro relacionamento que a gente sempre fala, né? Se uma parte está feliz, todo o resto está feliz. Contencioso trabalhista, né? Nós falamos, o que é o contencioso trabalhista? Primeiro, o contencioso trabalhista é aquele que visa resolver o conflito não resolvido de forma amigável nas relações profissionais. Nesse contexto aí, se insere o que? Os dissídios, primeiro, os dissídios individuais. O que são dissídios individuais, professores? São aqueles que representados por quê? Pelas reclamações trabalhistas, né? Que são muitas, e em menor escala do inquérito para apuração de falta. Lembra? Do inquérito, falando do inquérito, uma aula toda sobre inquérito, professor, eu não lembro. Toma vergonha na cara, vai assistir a aula sobre inquérito para apuração de falta grave. É um processo, né? Mas tem menos escala, né? É para dispensar aqueles empregados, né, que são detentores de estabilidade. Mas o que existe mais é a reclamação trabalhista. O que é a reclamação trabalhista? É quando você põe no pau. Põe no pau. É reclamação trabalhista. Na reclamação trabalhista existe uma figura muito importante, né? Falando do lado da empresa, é a figura do preposto. O que é preposto, professor? Preposto, gente, é aquele que substitui o empregador na audiência perante a justiça do trabalho. Dificilmente o empregador vai, só quando é uma empresa individual, empregador pessoa física, mas quando é empresa, o dono da empresa não vai. Quem vai é o quê? É o preposto. E é aquele lá que põe a cara a tapa. Preposto sofre, viu? Tem que tomar cuidado. Preposto, a gente está acostumado já a ser preposto, né? Já pegou as banhas, mas nessa primeira audiência sofre. Por quê? Porque para todo efeito, ele é o empregador. Você está substituindo, está representando tudo que você falar. Vai ser como se o empregador estivesse falando. Tem que tomar muito cuidado com o que fala o preposto. E o preposto, gente, ele deve ter conhecimento dos fatos. Né? Ele não pode chegar lá, o cara que está falando aqui que fazia 20 horas extra por dia. Você sabe disso? Não, estou sabendo de nada. Não sei, nunca vi. Ferrou. É a mesma coisa que não ir. Entendeu? Se você vai na audiência, você tem que estar sabendo de tudo que acontece em relação àquele empregado. Precisa ser empregado da empresa, preposto? Não, a lei fala agora, tem uma discussão sobre isso daí, que tem que ser empregado. Mas a lei fala que não precisa ser empregado da empresa. Ou seja, a empresa de RH, de contabilidade contratada, pode mandar um funcionário seu para ser preposto da empresa, para quem ela trabalha. Pode ser você! Você aí, você tem cara de preposto, você. Olha só, agora que eu tô vendo. Você também. Você mais ou menos. Preposto. Preposto pode ser você. Lembra desse programa de televisão? Um programa antigo aí que tem? Que o cara mostra umas situações, um cara lá, aqueles empregos lá que o cara ganha muito dinheiro, o cara fica rico, e ele no final fala, pode ser você. Por quê? Porque pode. Tem um juiz, tem uma profissão que ganha 100 mil reais. Pode ser você. Vai estudar, vai atrás, que você vai chegar lá. Pode ser você. Você vai ser preposto. Quando você estiver lá na audiência, você vai lembrar de mim. O problema é que o professor falou que ia ser preposto. Ó,
Que praga, não, é bom ser preposto. É bom. Preposto. Ó, não se atrase. Se o reclamado, a empresa não comparece na audiência, ela sofre apenas o quê? De confissão e revelia. Tudo que, em tese, né, que o empregado falou, de matéria de fato, vai ser considerado verdadeiro, né? Se não for absurdo, vai ser considerado verdadeiro. Então não se atrase. Às vezes tem preposto que está chegando ali na Barra Funda, aquele prédio de 300 andares do Lalau, chega atrasado, esbaforido, e o elevador tá cheio de fila e ele tá atrasado para audiência. Nossa, o cara pode ter um infarto, morrer, porque chegar atrasado não entra, meu. O juiz não deixa entrar, mesmo que não tivesse ido, confissão e revelia. Agora vai chegar na empresa e falar pro patrão, ó, que atrasei, ferrou, perdi, ganhou tudo, cara, aí ferrou. Não atrase, sai com antecedência. É sério o assunto. Não que se atrase. Acompanhamento. Agora, gente, de dissídios. Agora eu vou falar de dissídios coletivos. Dissídio coletivo. Aquele que tratamos agora é dissídio individual. Quando entra com a reclamação trabalhista, vai lá, tem audiência, o preposto dá seu depoimento, o juiz julga. Essa aula vai ser um pouco mais longa porque é um assunto que precisa ser falado, né, porque diz a respeito à prática, a sua prática, né, lá no ambiente de trabalho. Aí o juiz julga o dissídio individual, né, a empresa recorre, o TRT vai decidir e vai até o TST, se for o caso, depois volta e paga ao empregado ou não paga nada se ele perdeu o processo. Aí tem os chamados dissídios coletivos. Lembra da convenção e acordo coletivo? Eu acabei de falar, como não lembra? Ah, tá, pensei que tinha esquecido. Aí, negocia-se o quê? Condições de trabalho, né? Entre empregados, empregadores, sindicato disso, sindicato daquilo. Aí, não chega a acordo, os empregados do sindicato dos empregados quer isso, sindicato da empresa quer aquilo, não chegaram a um acordo. E precisa fazer a convenção coletiva. A outra convenção está vencendo. O que faz? Entra-se com o processo de dissídio coletivo, né? A classe dos trabalhadores, os empregadores entram na Justiça do Trabalho com esse dissídio. A Justiça vai chamar as partes, veja, lá na Justiça vai chamar, vai tentar de toda forma negociar, porque o importante é que as próprias partes resolvam o seu caso, resolvam a situação, né? E não que a Justiça diga. Agora, se não houver acordo, a Justiça é que vai decidir o dissídio coletivo. O dissídio coletivo pode ser de 3 aspectos. Primeiro, aquele que cria normas, né? É quando eles não se chegam a bom termo em relação à negociação coletiva, aí o dissídio coletivo vai decidir as normas. Segundo tipo, é quando já existe uma norma, já existe uma convenção coletiva, e a empresa fala, ó, isso aqui, ó, é assim, assim, assim. Não é assim que está escrito, é assim, assim, assim. Não. Então, Justiça. A Justiça é o dissídio coletivo interpretativo do judiciário que vai dizer como que se aplica aquela norma. E por fim, um outro dissídio que nós vamos falar mais no fim da aula é o dissídio coletivo de greve, né? Quando acontece uma greve e eles não conseguem chegar no acordo, instaura-se o dissídio coletivo, né? Ingressa com a petição de dissídio coletivo a empresa, o Ministério Público, às vezes, o próprio Ministério Público do Trabalho ingressa, quando envolve serviço essencial, como de transporte e de saúde, e a Justiça do Trabalho chama as partes para negociar e para julgar se a greve é legal e resolver aquela bagunça. Então, o profissional de relação trabalhista, nesse caso também, o quê? Tem que estar a par de tudo. Ele já participou da negociação coletiva, né? Ele estava ali na frente, né, dos trabalhos de negociação. Então, só que aí, quando entra o dissídio coletivo, que entra o quê? Novamente, aconteceu os trabalhos do departamento jurídico. O profissional de relação trabalhista tem que estar ali, dando respaldo ali para o departamento jurídico, acompanhar o desenvolvimento, as negociações, né? Às vezes ele vai estar lá representando a empresa, né? Para que seja encontrada uma solução viável para aquilo. E tem que saber do resultado, não pode esquecer, agora não é mais comigo. Não, você tem que saber, acompanhar o dissídio até o fim. Onde, professor? No site, tudo agora é online, no site do Tribunal de Justiça, até às vezes sessão você pode assistir pelo site do tribunal,
a sessão de julgamento e saber do resultado para poder adequar as normas que foram decididas à empresa onde você trabalha, a qual você representa. Aí, para finalizar agora, nós vamos falar sobre a greve. Eu quero citar para vocês que a greve, ela não é propriamente dita um conflito. Não, como não é um conflito? Vocês estão brigando lá, jogando cadeira, quebrando os ônibus. É um conflito. Não, não é um conflito. A greve, pela lei, ela é uma forma de solução do conflito. O conflito já existia. Existia quando? Quando eles não, a empresa falava uma coisa e os empregados falavam outra. Então surgiu um conflito ali. Então a greve, ela existe, já foi considerada, é claro, crime a greve. Em épocas de ditadura, a greve era considerada crime. Mas não, a Constituição Federal fala que é um direito dos trabalhadores. A greve é cruzar os braços e não trabalhar para ver atendidas suas reivindicações ou para inclusive facilitar a negociação, porque às vezes a empresa não quer negociar. Então faz-se a greve. Ela serve o quê? Para resolver o conflito. Mas um dos requisitos para a greve, não sei se vocês sabem, é o quê? É a prévia negociação coletiva. Para deflagrar uma greve, é necessário que tenha ocorrido uma negociação e essa negociação tenha sido frustrada. Veja aí a importância da sua função de relação trabalhista para levar a bom termo uma negociação. Só quando essa negociação encerra, não tem solução, aí a greve é que é viável. Se não houve negociação prévia, a greve é ilegal. Todas as etapas de negociação devem ser esgotadas. Inclusive, a própria Superintendência Regional do Trabalho oferece a oportunidade do pessoal se sentar lá e eles intermediam, essa negociação. Mas se não deu, o sindicato vai lá e fala, a partir de hoje, a partir de amanhã, tal hora, nós estamos em greve, não vamos mais trabalhar mais, até que sejam atendidas as nossas negociações. Quando o sindicato comunica à empresa de que está em greve, o que é que o profissional de relações trabalhistas faz? Ele vai da superintendência, regional do trabalho e comunica, representa a empresa tal e os funcionários noticiaram questão de greve. O que acontece? Vai um fiscal lá para averiguar se realmente está ocorrendo a greve, vai ver quantos funcionários trabalham, se eles pararam mesmo. E se ele constatando isso daí, tem várias regras que devem ser observadas, que não dá tempo de falar aqui, aí ele faz um formulário lá atestando a ocorrência da greve. De posse disso daí, o jurídico da empresa ela vai entrar com o dissídio, aquele dissídio de greve que nós falamos para vocês, para que a Justiça do Trabalho decida se essa greve é legal ou ilegal, para resolver o conflito. Vai chamar as partes, vai negociar, aí entra o papel do profissional de relações de trabalho. Tem que estar atento a isso daí para resguardar os interesses da empresa nesse processo de greve, sempre lembrando que a negociação está em primeiro lugar. É isso aí. Tratamos hoje de negociação, de relacionamento, assunto bom. Tem que estar atento a essas relações trabalhistas para que haja aí uma solução amigável, para que não vá para a Justiça do Trabalho. E se chegando na Justiça do Trabalho, que seja resolvido da melhor forma possível. Faz um acordo, é melhor para você. Aceita o meu conselho.